E o espírito quebrantado, o Senhor nunca despreza. Nunca despreza. Eu consegui imaginar tantos homens de Deus na palavra que eram homens com um espírito quebrantado, que não tinham vergonha de chorar, que não tinham vergonha de deitar no chão. E agora tá bom, né? Colocaram o piso, agora a gente pode deitar aqui no chão aqui. E é isso, cara. Sabe, eu consigo vislumbrar dias em que pessoas e mais pessoas, elas irão se prostrar diante de Jesus aqui neste lugar. Sabe, quando eu falo se prostrar, não é apenas mente, não é apenas espírito, mas eu acredito que é tudo uma expressão corporal, sabe, de adoração. Quando a palavra de Deus ela nos apresenta o termo adoração, no grego, no original, ela vai nos dizer sobre prosconel, né? E o prosconel, ele significa isso, esse ato de se curvar, né? É um movimento, é uma expressão, sabe? É a gente olhar para o lado e falar: você quer saber do negócio, cara? Deixa eu ajoelhar aqui. Você quer saber do negócio? Deixa eu deitar aqui, tô nem aí. Sabe? É isso que o Espírito Santo de Deus faz com a gente, nos levar a adorar nesse sentido. Quando a gente entende todos esses conceitos de adoração, a gente é livre. E tudo que o diabo ele quer fazer com cada um de nós é nos aprisionar. E quando a gente vai ler aquela passagem de Jesus no deserto, uma das coisas que o diabo fala para Jesus é: se prostrado você me adorar, eu te darei todos os reinos que eu tenho, né? Então por que o diabo vira para Jesus e fala assim: ó, você tem que se prostrar e me adorar? Ele não podia simplesmente só adorar? Por que ele tinha que se prostrar? É porque a adoração em espírito, a adoração espiritual, ela tem muito a ver com isso, de se curvar, de lançar as coroas. É isso que os anciãos fazem diante de Deus lá no céu. A palavra de Deus no Apocalipse vai falar assim, que existem 24 anciãos que se prostram, que lançam as suas coroas aos pés de Jesus. Então é todo um movimento, sabe? Não é apenas a gente fechar os nossos olhos e ficar assim: não, estou em Nárnia, cara, olha que beleza. Não, cara, é a gente realmente se prostrar, sabe? Mas até que nós cheguemos a esse entendimento, Guilhermão, de se prostrar, cara, isso demanda muito tempo e muito esforço. Por quê? Porque não é todo mundo que vai querer: nossa, eu vou ajoelhar, vou sujar minha calça, né? Nossa, mas o que a pessoa que está atrás de mim vai pensar, né? Não, estou aqui deitado aqui no chão. Sabe, existe muito esforço, cara. Mas quando a gente tem um coração rendido, a gente já não se importa mais com isso. A gente já não se importa o que as pessoas vão pensar, né, Jô? A gente já não está nem aí se a gente chora bonito ou chora feio, se está escorrendo catarro, se não está. A gente só faz, velho. E é isso que o Espírito Santo de Deus tem me falado muito, sabe, com relação à maturidade de nós aqui como aprisquenses. Sabe, de a gente ser tão envolvido com esse movimento de adoração, que as pessoas que chegarem aqui pela primeira vez, elas vão ficar constrangidas de não fazer. Vocês entendem isso? Que ao invés de a gente ficar constrangido de estar fazendo, Diogão, as pessoas ficarem constrangidas de não estarem fazendo. Sabe, chegar aquele ponto da pessoa olhar para o lado, tá todo mundo no chão e falar assim: ah, só eu que não estou, peraí, deixa eu deitar aqui também. É isso, cara. Sabe, é isso que vai mudar a gente? Não, sabe, isso é um movimento. O que muda a gente é a presença do Espírito Santo. E quando a gente sente, cara, a gente faz. Amém? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Nem é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero que vocês abram sua palavra comigo em Gênesis. Como hoje é um dia mais para estudo, eu não preparei uma palavra, né? Que ela você sair daqui até meio torto, né? Mas é meio que um estudo mesmo de coisas que eu descobri lendo a palavra de Deus e estudando um pouquinho. O Euler não veio hoje, nem a Joyce, mas a gente está tendo um grupo de estudos na casa deles, tem sido muito legal. E a gente tem discutido um pouquinho sobre Gênesis e eu não poderia falar de outra coisa. E o pastor pega a gente assim meio de surpresa, né? Ele manda mensagem aos 46 do segundo tempo: ô, irmão, não vai dar para mim hoje, você leva a palavra lá, né? E a gente tem que estar sempre preparado. Graças a Deus
que a gente está fazendo esse grupo, então isso é importante. E o legal de tudo isso, queridos, é que a gente vai ler Gênesis 1 só. Deus fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Beleza, só até aqui. Eu não sei se você já parou para analisar a profundidade, como diria Paulo, a profundidade da riqueza que existe nessa palavra. No princípio Deus criou os céus e a terra. E quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre Gênesis, cara, eu comecei a perceber o quão mais profundo é esse Deus criou os céus e a terra. Porque talvez a gente lê, né? Estou lendo Gênesis, né? Vou começar a ler a Bíblia. Quantas vezes a gente não fez isso? Não, vou começar a ler a Bíblia assim, eu vou ler a Bíblia toda, né? Aí a gente começa lá, Gênesis 1, no princípio criou os céus e a terra. Aí a gente vai passando assim, atropelando as coisas, a gente não para poder pensar assim, caramba, Deus criou os céus e a terra. Cara, e quando a palavra de Deus vai nos dizer assim, criou, ela vai usar uma palavra no original, que essa palavra ela é baram. E esse baram, ele é um criar, significa assim, criar. Mas não é um criar para qualquer coisa, sabe, mano? Ela é um criar apenas para Deus. Só quando nós entendemos que é o criar de Deus que essa palavra aparece, Jô. E é interessante isso, porque na palavra de Deus existem vários criar, né? Do homem criar isso, criar aquilo e fazer isso, aquilo outro, mas nenhum é essa tradução de baram, porque significa um criar, apenas um criar divino. E quando Deus ele faz esse criar, a palavra de Deus vai dizer assim, no princípio. E aí, cara, que eu cheguei nesse ponto, né, crucial, falei assim, no princípio do quê, velho? Como assim no princípio? Deus criou no princípio. E esse no princípio, cara, ele não tem uma data fixa. E é legal a gente parar isso, porque quando a gente é criança, né, a gente sempre se pergunta, né? Hoje mesmo uma aluna minha estava falando assim, Ti, sabe, tem hora que eu paro para pensar, e eu fico pensando assim, quem que é o pai de Deus? Da onde que surgiu Deus? Né? E a gente naquela correria, né, de estudar português, matemática, eu não podia entrar evangelizando a menina naquele momento. Eu falei assim, isso é um assunto para outra hora, a gente vai discutir sobre isso. Mas é legal a gente poder parar para pensar, de tipo assim, no princípio, se Deus estabeleceu esse princípio para criar alguma coisa, da onde que surgiu esse início? A gente entende, claro, que a partir disso, Deus ele é alguém pré-existente. Ele é alguém que já existia antes do princípio. Olha que loucura. Alguém que já existia antes do princípio. Quando a gente vai perceber a palavra de Deus lá em Apocalipse, a gente vai perceber Deus dizendo assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega, né? E as traduções de alfa e ômega são princípio e fim. Ou seja, antes eu já existia, mas depois eu continuo existindo. E isso aqui é muito profundo, cara. A gente perceber que o Deus a qual nós servimos, ele não foi um Deus que foi criado, mas ele é um Deus criador. E é por isso que o ser humano tem tanta dificuldade, Guilherme, de entender Deus. Por quê? Porque Deus ele não é algo criado. Tudo que é criado, queridos, teoricamente nós conseguimos encontrar um começo. E é fácil de entrar na nossa mente, não é? Da onde que veio o leite, né? A gente vai pensando, veio da vaca, né? Não, mas da onde que veio a vaca? Ela primeiro foi nascida ali, né? Foi um bezerrinho, depois foi crescendo e tal. Fica fácil, né? Entra na nossa mente. Mas quando a gente começa a entrar num conceito de algo que não foi criado, mas que é o Criador, aí já começa a ficar difícil demais. Sabe? E quando nós entendemos que Deus, ele é alguém criador, pré-existente, a palavra de Deus vai nos dizer assim, ele criou céus e terra. E é aqui, cara, que eu quero que você concentre toda a sua atenção. Porque a gente foi parar para estudar Gênesis e eu fiquei assim, sabe quando você fica bobo, você não tem mais o que falar? A gente pensa assim, Deus criou céus e terra, caramba, né? A gente olha para o céu, vê aquele tanto de estrela, a gente olha para a terra e vê assim, nossa, que tanto de coisa. Talvez você já teve a experiência de ir na praia, né? Eu tive a experiência de ir na praia, eu falei assim, velho, como que a pessoa acha que Deus não existe ainda depois de ver isso aqui tudo de água, que não ultrapassa o limite? Já parou para pensar nisso? Tem que ter tanto de água, Guilhermão, que é mundo velho de água. Aí vem uma onda gigante, de repente ela vai chegando perto da praia assim e vai diminuindo. Ela não ultrapassa aquele espaço determinado para ela. Aí você fala assim, caramba, velho, como que a pessoa ainda acredita que Deus não existe?
Sabe, mas quando a gente se concentra apenas naquilo que os nossos olhos podem ver, parece que o poder de Deus ainda continua sendo muito pequeno. Quando a palavra de Deus fala assim, ó, Deus criou os céus e terra, é aquilo que nós vemos e aquilo que nós não conseguimos ver. Sabe, quando nós olhamos para alguns cientistas, e isso é legal demais de comentar, a gente vai perceber que a nossa distância para o Sol, ela é de aproximadamente 350 milhões de quilômetros. Aí você fala assim, caramba, velho, é muita coisa. E aí a gente vai perceber que de uma galáxia a outra, exista mais de 30 milhões de anos-luz de uma galáxia para outra. E num conjunto de galáxias, os cientistas vão dizer que existem 19 galáxias com essa nossa que nós existimos aqui, fora as outras incontáveis que existem fora dela. E quando a gente vai pensando para além disso, a gente vai percebendo o tamanho do poder de Deus. Sabe, queridos, existem estrelas incontáveis nesse céu que nós conseguimos ver a olho nu, mas existem muito mais estrelas num céu que nós não conseguimos ver, que nós precisamos de um telescópio. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, que Deus, ele chama as estrelas cada uma pelo seu nome. E quando a gente para pensar nisso, a gente fala assim, caramba, velho, quão grandioso é esse Deus. É um Deus que a palavra de Deus vai nos dizer assim, ó, que a terra, ela é o estrado para os seus pés. Você sabe o que é o estrado para os pés, queridos? É esse carpete aqui, ó, que você limpa o pé. A terra é o estrado para os pés dele. E aí a gente começa a raciocinar o quão grandioso é o Deus que nós servimos, sem nós pararmos para pensar e analisar, queridos, a grandeza das coisas, de tudo que Deus criou. Nós nunca vamos conseguir chegar no Deus Criador. Já parou para pensar nisso? Porque nós sempre vamos diminuir o poder de Deus. Talvez você não faz isso porque você quer, mas você não faz porque você nunca parou para pensar. O meu conselho para vocês essa noite, para quem estiver assistindo, é para que todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus entendendo Deus no máximo do poder dele, mesmo que isso não caiba na sua mente. Porque quando nós começarmos, Jô, a ver Deus através da palavra, usando o seu máximo do poder, a gente vai começar a reverenciar esse Deus com mais facilidade. Porque a gente vai perceber que essas coisas já não entram mais na cabeça da gente. Sabe, eu estava conversando com o Euler e a gente discutindo sobre esse primeiro versículo. E eu comecei a falar para ele, eu falei assim, cara, isso dá uma palavra violenta. Aí ele falou assim, mas por que, cara, que dá? Aí eu falei assim, pensa comigo, você está num culto e aí você vai ler Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E aí você começa a discutir sobre esse criar os céus e a terra, aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Sabe, as coisas macro e as coisas micro do que existem, todos foi Deus que criou. Então, isso quer dizer o seguinte, queridos, aquilo que nós conseguimos ver é grande, é bom, é massa, cara, mas aquilo que nós não conseguimos ver, velho, é muito mais vasto. E Deus criou todas essas coisas. Agora pensa comigo, Jô, eu chamo você aqui na frente e eu falo assim, Jô, escreve para mim aí o número 350 quadrilhões. Aí você, 350, eu acho que 350 eu consigo, né? Eu aprendi na escola, né? 350, agora quadrilhões, velho. Vou colocar um monte de zero aqui. A hora que você falar parar, eu vou parar. E você vai colocando aqui tanto de zero, vai colocando aqui tanto de zero. Aí eu falo assim, João, e se eu dissesse para você que esse é o número de estrelas existentes na nossa galáxia? Você fala assim, uau. Aí eu vou falar assim para você, João, pode começar a colocar um monte de zero aí e sair correndo colocando zero. Sabe, nem esse tanto de zero que você colocar vai chegar na quantidade de estrelas que existem em todas as galáxias juntas. E tudo isso foi poder feito pelas mãos de Deus. Quando a gente começa a olhar aqui tanto de zero, já viu quando você recebe, você olha no seu cheque, né, fala assim, eu podia ter um pouquinho mais de zero aqui, né? Depois da vírgula. Né? Quando a gente começa a imaginar aquele tanto de zero, a gente fala assim, caramba, o negócio é top mesmo, é muito grande. Sabe, o poder de Deus, ele realmente foi para a criação de todas essas coisas que nós vemos e daquilo que nós não vemos.
Mas sabe o que é legal, queridos? Isso eu aprendi há pouco tempo. Gênesis, ele foi um livro escrito por Moisés, né? Acho que todo mundo aqui sabe disso, né? Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Mas eu nunca tinha parado para pensar no porquê que Gênesis tinha sido escrito. Eu achava que era simplesmente tipo assim, vamos escrever Gênesis, né? Deus falando assim, vamos escrever Gênesis, não está fazendo nada, né? Está de boa aqui no monte, eu sei, vai escrever Gênesis aí. Não, cara, mas o povo para o qual foi endereçado essa palavra era um povo que não sabia exatamente como o mundo havia sido criado. Assim, mas por que você está falando isso? Pensa comigo, queridos. Moisés foi quem escreveu, certo? Então, antes de Moisés escrever, tinha alguma coisa escrita? Não. O povo daquela época para a qual foi endereçado primeiramente era um povo que estava saindo do Egito. Alguns historiadores vão dizer que Gênesis e todo o Pentateuco foi escrito naquele período onde o povo estava caminhando pelo deserto. Então o povo tinha acabado de sair, Guilherme, do Egito, e a palavra de Deus vai nos dizer assim, que eles passaram 400 anos no deserto. Cara, 400 anos é muita coisa. Agora pensa para você ver, se tem um povo que ficou 400 anos vivendo como escravo, vocês concordam comigo que teve gente que nasceu ali como escravo? Meu pai era escravo, meu avô era escravo, meu bisavô era escravo, meu filho vai ser escravo, meu neto vai ser escravo, né? 400 anos é muita coisa. Tem gente que nasceu, morreu, foi mudando toda uma geração. Então, aquele povo egípcio, ele tinha toda uma outra concepção de criação. O povo egípcio, primeiro, ele adorava muitos deuses, não era só um. Tinha um Deus para cada coisa, o Deus da colheita, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus disso, o Deus daquilo. Então toda a visão deles de criação, era diferente do povo chamado povo de Deus. Então Deus, claro que com toda a sua sabedoria, chama Moisés no canto e fala assim: Moisés, esse povo não sabe como é a verdadeira criação, vamos escrever. E aí Moisés ele começa a escrever, claro que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, um relato completo de como Deus criou as coisas, quanto tempo ele levou para poder criar, o que ele criou primeiro, o que ele criou depois, para que assim o povo pudesse entender que aquilo que eles viveram, cresceram entendendo ou aprendendo, não era verdade. E quantas coisas, queridos, nós crescemos aprendendo e que ao final de tudo a gente vai perceber que não é a verdade verdadeira. Daniel trouxe uma palavra aqui um dia e ele falou uma coisa que no começo eu fiquei meio assim, redundante, depois eu falei assim, cara, pior que é verdade. Sabe, ele falava sobre pontos de vista. E ele falou assim, cara, você já parou para pensar que tudo é ponto de vista? Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, mas ao final de tudo existe um ponto de vista que é o principal. E nós devemos seguir esse ponto de vista que é o próprio Deus. E aqui Deus está dizendo assim, eu criei, antes de tudo existir, eu já existia. Então eu criei aquilo que você pode ver e aquilo que você não pode ver. E isso é maravilhoso, cara. Quando a gente para entender que existe uma verdade acima de todas as verdades, que existe uma criação que é mais verdadeira do que as outras que as pessoas nos ensinaram, a gente começa a entender o coração de Deus. Nada foi por acaso, nem mesmo esse no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo tinha um propósito. E é claro que eu não queria falar muito disso, mas eu não sei se você parou para reparar, quando Deus, de Gênesis 1 a Gênesis 11, Ele vai estar relatando para o povo tudo aquilo que Ele criou, a forma com que Ele criou e como as coisas foram acontecendo a partir da criação. O povo de Israel não sabia disso. A partir de Gênesis 12 até Gênesis 50, Deus inspirou Moisés para escrever toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, para que eles pudessem saber qual era a sua história, porque eles eram escravos, certo? Então eles achavam que eu nasci escravo, vou morrer escravo, eu não tenho uma história. A minha avó era escravo, meu pai era escravo, então o que é a minha história? Escravo. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés assim, Moisés, escreva isso para o meu povo, para que eles possam saber que antes de eles serem escravos, eles tinham uma história. E muito antes de eles terem uma história, eu estava fazendo uma história a partir da criação. Cara, e isso é maravilhoso. Nós servirmos um Deus que tem uma história por trás de toda a história. Nós servimos um Deus que tem uma criação por trás de toda a criação.
Nós servimos um Deus que tem uma verdade por trás de toda a verdade, e isso muda tudo. Quando nós entendemos que toda a palavra de Deus, ela é escrita com um fim imediato e um fim posterior, toda a nossa visão conforme as Escrituras muda, até mesmo o Gênesis 1:1, que a gente já leu inúmeras vezes e nunca parou para pensar o quão profundo era essa palavra. O meu convite para vocês essa noite é para que todas as vezes que você for ler a palavra de Deus em qualquer lugar, você possa ver Deus escrevendo essa palavra endereçada primeiro a alguém, mas depois para nós, para que nós possamos encontrar verdade nessa palavra, para que nós possamos encontrar o próprio Deus nessa palavra. Sabe, e eu quero finalizar com isso. Todas as vezes que nós vemos quem Deus realmente é, quem Jesus realmente é, nós encontramos duas coisas em consequência a isso: quem nós somos e qual o nosso propósito. Vou repetir para vocês. Todas as vezes que nós encontramos Jesus como Ele realmente é, nós nos encontramos como nós realmente somos e o nosso verdadeiro propósito. Ah, Simei, por que você está dizendo isso? Existem várias passagens, mas a mais conhecida é Pedro, dizendo assim: ó, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro descobriu que ele era o Cristo, Jesus falou assim: é isso, você entendeu quem eu sou, agora eu vou te falar quem você é e o que você deve fazer. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, o cara descobriu quem era Jesus. Pedro teve uma revelação tripla, cara, isso é maravilhoso. Ele descobriu quem era Jesus, descobriu quem ele era e o propósito dele. Quando nós descobrimos quem realmente é Deus através das Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós descobrimos quem é Jesus, nós descobrimos quem nós somos. E nós descobrimos o nosso propósito. Nós nunca ficamos perdidos, cara, você pode ter certeza disso. Mas isso vem após uma revelação do Espírito, não parte de nós. Então todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, cara, antes de você ler, fala assim: ó, Espírito de Deus, me revela aquilo que está nessa palavra no máximo do seu poder, porque com a minha mente eu não consigo captar, com a minha mente eu não consigo alcançar. E quando o Espírito Santo de Deus te revelar isso, cara, tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Não era uma coisa tão extensa assim, mas de uma certa forma é algo que eu gostaria de compartilhar, algo que eu aprendi agora, mas que o Espírito Santo vai sempre trabalhando em nós para se tornar mais profundo a cada dia.